Mãe solteira aflita chora na chuva, mas um milionário revela um segredo que mudará tudo. Era uma daquelas noites em que a chuva cai incessantemente, como se o céu estivesse lamentando tudo o que havia acontecido. Clara, uma mãe solteira, sentava-se na soleira da porta de sua pequena casa. A luz fraquejante da lâmpada iluminava seu rosto, revelando as lágrimas que se misturavam com as gotas que escorriam pela sua pele. O divórcio havia sido um arraso. Depois de anos de promessas quebradas, ela se sentia vazia, perdida em um mar de inseguranças e medos que pareciam nunca ter fim. Seus 2 filhos, pequenos, dormiam no quarto ao lado, ignorantes das tempestades que assolavam não apenas o tempo, mas o coração de sua mãe. O som da chuva era quase ensurdecedor. Um tamborilar desesteado que combinava com um aperto no peito de Clara. Ela virou a cabeça, olhando para os brinquedos espalhados no chão, lembrando-se de como o riso deles era a única luz naquela escuridão. Mas a realidade era dura, com as contas acumulando e um futuro incerto pela frente. A esperança estava prestes a se desvanecer. Então veio o chamado. Você precisa saber. A voz ecoou como um trovão no silêncio da noite. Clara levantou a vista, buscando na escuridão um sinal. Ele apareceu como um espectro, envolto em um manto de mistério. Rafael, um homem elegante, com um olhar penetrante, estava ali, desafiando a tempestade com sua presença. Ele era tudo que Clara não compreendia. Rico, atraente e de algum modo enigmático. Eu sou seu pai, disse ele, palavras pesadas, como se carregassem o peso do mundo. Os olhos de Clara se ampliaram, uma mistura de incredulidade e desconfiança. Como poderia ser? Um homem que ela nunca conheceu se apresentava como alguém tão importante, tão íntimo, mas ao mesmo tempo tão distante. A chuva continuava a cair, criando uma sinfonia de emoções conflitantes. No entanto, o olhar de Rafael revelou uma verdade mais profunda. Ele estava sendo perseguido, e aqueles que o caçavam poderiam encontrar Clara e seus filhos. Eu preciso de você, e você precisa de mim, ele insistiu, enquanto sob a lamparina, sombras dançavam em seus rostos. O que deveria ser um momento de revelação se tornava um dilema aterrador. Poderia Clara confiar em Rafael? Ele era, sem dúvida, uma resposta a muitas perguntas, mas também trazia uma nuvem de perigos. Seu passado apareceu como um fantasma, e a ideia de se envolver com um homem que parecia ser perseguido por seus próprios demônios a aterrorizava. A conexão crescia entre eles, mas o medo da traição e da instabilidade pulsava também. Rafael fez um movimento, quase involuntário, tocando a mão dela. Era um contato que prometia compreensão e proteção, mas também trazia consigo o peso de um segredo que poderia explodir a qualquer momento. Clara respirava fundo, sentindo o nó na garganta. A vida que conhecia estava se desvanecendo sob a luz dourada de uma oportunidade, mas esse novo caminho parecia pavimentado com incertezas e riscos. E assim, em uma noite de chuva e segredos, Clara se viu diante de uma escolha que mudaria seus destinos. A verdadeira essência da família nunca fora tão clara. E o que a riqueza poderia realmente oferecer? Uma coisa era certa: as tempestades ainda não tinham terminado. Ei, antes de continuarmos com essa história incrível, preciso te fazer um alerta importante. Muitos inscritos têm relatado que o YouTube removeu suas inscrições sem aviso.
Dá só uma conferida rápida no botão vermelho aí embaixo para garantir que você ainda está inscrito no canal. Não quero que você perca nenhum conteúdo exclusivo que vem por aí. E já que você está aí, deixa aquele like poderoso que me ajuda muito com o algoritmo. E me conta nos comentários de qual cidade você está assistindo. Adoro conhecer cada pessoa incrível que faz parte dessa comunidade. Sua participação faz toda a diferença. Vamos interagir. Enquanto a chuva batia incessantemente na telha da casa, Clara sentia seu coração disparar, misturando-se ao inquietante revelação de Rafael. Eu sou o seu pai. As palavras dele ecoavam em sua mente, um misto de incredulidade e espanto. Ela se sentia perdida em um turbilhão de emoções. Como poderia confiar em alguém que aparecia do nada, alegando ser tudo o que ela nunca soube? Por que agora? Clara perguntou a voz trêmula. Rafael hesitou, o olhar sombrio. Há um perigo. Algo que vocês não podem imaginar. Ele se aproximou, mas a distância entre eles parecia maior do que a sala. Eu estou sendo caçado. E se eles souberem que você e os seus filhos estão aqui... Ela respirou fundo, a realidade envolvendo-a como um manto pesado. Caçado? Por quem? Antes que Rafael pudesse responder, um barulho ensurdecedor estourou em meio à tempestade. O vidro da janela estilhaçou em um estalo. E então, um grito. Clara e Rafael se viraram, os olhos arregalados de pavor. Do lado de fora, sombras se moviam. Homens encapuzados atravessavam a rua, rostos indistintos. Mas sua intenção era clara. Rafael puxou Clara para dentro, isolando-a do mundo lá fora. Ele parecia saber o que estava fazendo. A tensão e a urgência em seu olhar transmitiam uma mensagem clara. Temos que ir, rápido! Clara, paralisada, sentiu como se estivesse em um pesadelo. Minhas crianças! Gritou inquieta. Preciso levar meus filhos. Rafael a olhou com preocupação, sua expressão indecifrável. É agora ou nunca, Clara, que eles estão vindo? A porta se abriu com um estrondo, e lá estavam os homens. A escuridão em seus olhos parecia sedenta. Onde está ele? A voz grave fez o sangue de Clara gelar. Rafael se virou para ela, seu rosto uma máscara de determinação. Fique atrás de mim. E então, tudo aconteceu, como em um filme frenético. Rafael avançou, empurrando Clara para o canto, enquanto ele encarava os intrusos. Uma troca rápida de palavras, recheada de raiva e ameaças. Clara mal podia processar. Era como entrar em um turbilhão emocional que a arrastava para a beira do abismo. Mas então, algo inesperado aconteceu. Um dos homens, um pouco mais à frente, começou a rir. Uma risada cruel. E em um momento que congelou o tempo, ele tirou a máscara. E lá estava o ex-marido de Clara, Lucas. Você! O grito dela soou como um clarim. Surpresa, Clara! Nunca pensei que encontraria meu velho rival assim! Lucas cuspiu as palavras, os olhos brilhando com um misto de vingança e prazer. Você realmente achou que poderia escapar da minha sombra? O choque cortou Clara como um faca. Todas as promessas de um futuro melhor. Todos os sonhos de fuga se desvaneceram sob um passado que nunca poderia ser deixado para trás. Rafael a olhou, os olhos indagando o que estava acontecendo. Você conhece esse homem? Ele é meu ex-marido. Uma bomba que explodia a tensão acumulada.
Os homens avançavam e Rafael se preparava para lutar. Os filhos de Clara, ainda lá dentro, dormiam, imunes e inocentes diante do caos que agora se instalava. Minhas crianças! Clara gritou de novo, o terror enraizado em seu peito. Enquanto as luzes dos carros brilhavam na janela, Clara entendia que a tempestade não era apenas lá fora, era dentro dela. E as escolhas que faria a partir daquele momento poderiam custar tudo. Vamos, corram, Rafael! Ordenou, decidido a combater o perigo. Mas Clara estava paralisada. O que fazer agora? A verdade a esmagava. E antes que pudesse raciocinar, a noite ainda guardava segredos sombrios que emergiriam como fantasmas, mudando tudo novamente. Enquanto as luzes dos carros iluminavam o interior da casa, Clara sentia seu coração aos pulos, cada batida ecoando um misto de medo e confusão. A revelação de Lucas a arrasava. Rafael, à sua frente, se posicionava, uma muralha entre Clara e os homens que ameaçavam invadir seu lar. Fique atrás de mim, ele disse novamente, mas suas palavras pareciam distantes, como se colocadas em uma cápsula de tensão. Lucas, você não pode estar aqui! Clara gritou, mas sua voz tremia. A adrenalina disparava e uma onda de desespero a atingiu. Ela sentia que o chão estava se abrindo sob seus pés. Pensamos que você estava longe, longe do nosso passado. Lucas sorriu, um sorriso que misturava deboche e raiva. Ah, mas o passado sempre volta, não é? E você, minha querida, não fez nada para garantir que eu ficasse fora do seu caminho. Ele gesticulou, indicando os homens. Só que agora você tem um novo joguete, não é? Um milionário que se faz de herói. Mas eu não vim aqui para discutir. Eu vim para levar o que é meu. Seus filhos não são propriedade de ninguém. Rafael interveio, pronto para agir. O olhar de Lucas se estreitou. O clima estava carregado de ameaças e o que poderia ser uma conversa foi rapidamente descambando para um confronto. Clara sentia que a tensão era palpável. Eu só quero que você entenda, Clara, Lucas disse, aproximando-se. O que eu quero é o que sempre foi meu. Você só me deixou por causa do dinheiro dele. A referência a Rafael era cortante. E naquele momento, tudo o que Clara tinha se sentiu ainda mais distante. Ainda assim, algo na maneira como Lucas falava despertou uma nova compreensão em Clara. Lembrou-se das promessas quebradas, dos sonhos desfeitos. Chamar seus filhos de propriedade? Você só quer o poder de novo, Lucas. As palavras saíram como um grito de dor e destreza. Rafael olhou para Clara, mas antes que pudesse dizer algo, Lucas riu uma risada fria e então, em um ato irracional, fez um movimento rápido. Ele disparou para a sala, pegando uma das crianças. No instante seguinte, o silêncio cortante deu lugar ao caos. Solte meu filho! Clara gritou, sentindo o mundo desabar ao seu redor. Mas a expressão de Lucas não transparecia o que ele pretendia. Ele a encarou com um olhar sinistro. Não se preocupe, Clara. Ele vai ficar bem. Se você cooperar. A boca de Clara secou. As imagens de um futuro ameaçado engoliram qualquer espaço para um plano. O que isso significa? O que você quer fazer? A garganta dela estava apertada e, olhando para Rafael, ela viu seu instinto protetor. Mas havia algo que parecia se intensificar. Uma sombra de dúvidas. Com um olhar firme, Rafael se preparou. Mas antes que pudesse agir,
Clara sentiu um nó se formar em seu estômago. Algo estava muito errado. E quando Lucas começou a rir novamente, a risada soou diferente. Era mais malévola, como se algo além do momento estivesse sendo revelado. E então, em um ínfimo segundo, a porta foi estourada. Mais homens entraram, e a cena se transformou em um novo nível de horror. Sabíamos que você viria, Lucas. Gritaram! Clara percebeu que a situação se tornava muito mais complexa. E então, próximo à entrada, iluminado pelas luzes dos carros, um homem fez sua aparição. Seu rosto revelou a verdade que Clara nunca esperou. Era Alberto, antigo amante de Clara, aquele que ela havia deixado para trás por causa do seu casamento com Lucas. E ali estava ele, não como um amigo, mas como um aliado de Lucas. Clara, Alberto disse com uma risada amarga. Você, na verdade, pensou que podia escapar de tudo isso? Eu sempre estarei aqui, talvez até mais próximo do que você imagina. A cabeça dela girou. O mundo desabou. As revelações cortavam mais do que qualquer ameaça física. Clara, presa nesse labirinto de mentiras, descobria que tudo o que acreditava saber estava prestes a se transformar em cinzas. A conexão que tinha com Rafael, os sonhos de liberdade, a proteção que tanto desejava, tudo estava se dissolvendo. E com a pressão crescendo, Clara percebeu que o novo jogo estava apenas começando. E, enquanto Rafael se preparava para confrontar a nova ameaça, uma sensação gelada passou pela espinha dela. A pergunta surgia: quem ela realmente poderia confiar? A tempestade lá fora era apenas um reflexo do caos interior. E ela não sabia como sair dessa. Enquanto a tensão na sala aumentava, Clara sentiu uma onda de desespero a envelopar. Lucas, com seu sorriso malicioso, parecia se deliciar com cada palavra. Cada revelação que deixava Clara mais sem chão. Rafael, firme como um rochedo, encarava o ex-marido dela com determinação. Mas, no fundo, o medo começava a brotar. Você não vai levar meus filhos. Eu farei o que for preciso! Clara gritou, os olhos ardendo em desafio. Mas a verdade é que sua voz revelava um pavor que ela mal conseguia acreditar que sentia. Então, como se o universo estivesse jogando um truque, a luz da sala piscou antes de apagá-la completamente. O silêncio se instalou por um instante e a escuridão parecia engolir tudo. As sombras se tornaram mais profundas e a respiração de Clara parecia ressoar nas paredes. A única coisa que ainda lembrava que estavam vivos. E naquele segundo aterrorizante, um estrondo irrompeu do fundo da casa. Um barulho imenso que cortou a tensão como uma faca. O que foi isso? Clara exclamou. Seu corpo estremeceu. Rafael imediatamente se virou, preparado para agir, mas Clara não conseguia desviar o olhar de Lucas. Os homens de Lucas, que até então pareciam apenas espectros de uma vida passada, agora pareciam se agitar, confusos e temerosos. A tensão no ar provocou um tremor nos músculos de Clara. Então, de repente, uma figura vestida de preto apareceu. Era alguém que Clara nunca esperava ver novamente. Clara, é hora de ir! Ela reconheceu a voz imediatamente. Era sua irmã, Renata, que havia desaparecido há anos,
quando decidiu cortar laços com a família em busca de um novo começo. Renata, com um olhar sério e determinado, desceu as escadas com um mar de autoridade que quase paralisou Lucas. Você? O que você está fazendo aqui? O choque na voz de Clara era palpável. Renata lançou um olhar rápido para o caos que se formava. Agora não é a hora de explicar, Clara. Precisamos sair, e rápido. Mas Lucas, furioso, não estava disposto a deixar isso acontecer. Você realmente acha que pode simplesmente aparecer e levar minha família? Quem você pensa que é? O veneno em suas palavras cortou o ar. Renata, sem hesitar, apontou para os homens que aguardavam a ordem de Lucas. Eles não são o que parecem. Eles trabalham para alguém que pode muito bem estar por trás de tudo isso. Um silêncio cortante se seguiu, e o olhar de Clara se fixou na irmã, buscando respostas não ditas. Os homens estavam cada vez mais tensos, mas foi quando Renata se virou para Clara que tudo mudou de novo. Lembre-se do que falei sobre nosso pai? O que ele fez? O que você não sabe? Essas palavras cortaram o coração de Clara como uma faca. O pai que sempre considerou um desconhecido, um fantasma do passado, agora era uma sombra que pairava sobre a vida dela. A revelação a atingia como um tsunami. Clara vacilou por um momento, mas antes que pudesse perguntar o que Renata estava insinuando, algo impactante aconteceu. Uma das janelas foi estilhaçada e do outro lado, uma luz intensa surgiu. Clara virou-se para ver. O carro de polícia que ela nunca esperou ver ali, a sirene ressoando, como uma sinfonia de esperança rompendo a escuridão. Mas antes que pudesse sentir alívio, uma figura com um distintivo surgiu das sombras. Um velho conhecido, o detetive Martins, que havia seguido Clara após o divórcio, sempre preocupado com sua segurança. Clara, saia daqui agora! Ele gritou, e o caos aumentou. O olhar de Clara virou-se para Rafael, que tinha se mantido ao seu lado todo o tempo, mas agora parecia confuso, lutando com a revelação de Renata e a presença preocupante de Martins. Estou tão confusa. O que está acontecendo? Sua voz tremia, sem saber em quem confiar de verdade. E enquanto todos se dirigiam à porta, a verdade começou a ruflar em sua mente como um tambor. O que mais ela não sabia? E como a vida dela estava prestes a mudar mais uma vez? Com um último olhar para Lucas, Clara sentiu a pressão crescendo dentro dela. As respostas que buscava estavam perto, mas tão longe. A tempestade lá fora parecia ter encontrado seu eco mais profundo dentro de Clara. Enquanto a luz do carro da polícia iluminava o ambiente, Clara ainda lutava para processar tudo. A presença de Renata parecia um milagre, mas a cólera de Lucas também crescia. Ele estava prestes a reagir quando, subitamente, tudo mudou. Uma explosão. O som ensurdecedor ecoou pela casa, fazendo a janela tremer. Clara, apavorada, virou-se para ver o que estava acontecendo. A porta da frente foi estourada, lançando estilhaços por toda parte. O mundo em torno dela parecia desabar, enquanto figuras mascaradas invadiam o espaço, armadas e ameaçadoras. "Corram!" Martin gritou. Numa tentativa de controlar a situação, a adrenalina disparou. Clara se lançou para proteger seus filhos, mas um dos homens pegou Lucas com um movimento rápido. Era como se estivesse puxando um cordão,
e as emoções de Clara explodiram em um mar de caos. Lucas! O grito dela ecoou desesperado. Mas a presença do ex-marido estava agora em segundo plano. O homem que segurava Lucas a encarou, e suas palavras foram um soco no estômago. Ele não é quem você pensa, Clara. Ele nunca foi. O universo de Clara desmoronou. Estamos aqui por você, Lucas. O homem que o segurava olhou com desprezo. Não somos seus amigos. Estamos aqui para acabar com você. A sala parecia girar em um estalo. Uma verdade aterrorizante se revelou. Clara sentiu uma onda de raiva e traição. O que você quer dizer com isso? Perguntou. Mas a resposta não vinha. Foi então que Rafael se moveu, avançando com determinação. Vocês não tocam nela. Sua voz era poderosa, mas sua postura estava carregada de tensão. Clara queria gritar para ele parar, mas a urgência tornou tudo confuso. A luta estava prestes a começar. A sala se transformou em um campo de batalha. Os homens armados trocavam palavras cortantes, enquanto Clara tentava deslizar em direção a Renata. E foi nesse momento que a irmã dela disse algo que fez o sangue de Clara gelar. Você não percebeu? Lucas não é só seu ex-marido. Ele é nosso irmão. O silêncio caiu como um manto pesado. Clara parou, o coração martelando. O quê? Seus olhos se arregalaram. Recursos mentais começando a desconstruir o que pensava saber. Lucas, seu ex-marido, era seu irmão? A revelação girou seu mundo de cabeça para baixo. Renata, a voz firme, continuou. Nosso pai não era quem todos acreditavam. Ele tinha segredos, Clara. Lucas é a chave para a verdade. Precisamos dele mesmo que pareça loucura. A raiva se misturou com a confusão. A ideia de estar presa em um ciclo tão distorcido de amor e traição a deixava enjoada. Lucas, que havia sido um amante traiçoeiro, agora era um laço familiar que ela nunca desconfiou. Como você pode? Por que você nunca me disse? Clara estava prestes a chorar, mas a necessidade de entender exigia clareza. A senhora da casa, que herdou os fardos do passado, lutou contra o peso desses novos fardos. Antes que o drama os consumisse completamente, os homens começaram a se mover. Mas Lucas, mesmo preso, ainda tinha uma expressão de riso amargo. Você sempre foi tão crédula, Clara. Você realmente achou que eu queria ficar longe? Eu vim para proteger você. Ao ouvir isso, Clara oscilou entre a fúria e o espanto. Rafael estava a seu lado, seu olhar feroz. Mas tudo parecia perdido no caos. E enquanto as sombras se aglomeravam em sua volta, algo nas palavras de Lucas a fez hesitar. Ele havia se infiltrado em sua vida e machucado seus filhos, mas, ao mesmo tempo, havia um medo genuíno em sua voz. As luzes da polícia piscavam fora, mas a trama na sala estava prestes a se intensificar. Clara sentiu como se a terra estivesse se movendo sob seus pés. O que você quer dizer com proteção? Você me traiu. Se você não acredita em mim, vai se arrepender, Clara! Lucas gritou, e enquanto falava, um dos homens armados se virou para Renata, como se soubesse algo que ninguém mais sabia. Algo devastador. O ar estava carregado de tensão e segredos. E assim, nesse momento caótico,
Enquanto Clara tentava recompor seu novo mundo, ela percebeu que a tempestade não estava apenas do lado de fora. Ela estava dentro de cada um deles. E num instante tudo desmoronou. Um grito cortou a escuridão. Não de Clara, mas de uma voz familiar. Alguém esquecida no meio do tumulto. E isso a fez paralisar. Seu coração quase parando. A verdade havia se tornado um labirinto. E no centro dele, a vida que conhecia se tornava um caos. O que exatamente estava acontecendo? A resposta, na verdade, estava mais perto do que ela imaginava. Enquanto a luz piscava e a tensão pairava no ar, Clara sentiu o coração disparar. As revelações giravam em sua mente como folhas ao vento. Nosso irmão, a palavra soou como um eco distante em sua garganta. O caos se intensificava ao redor. Os homens armados se inquietaram, confusos pela nova informação. Clara mal conseguia processar o que estava acontecendo, mas a presença de Renata parecia a única coisa firme em meio à tempestade. Não é isso que você está pensando, Lucas gritou, a voz carregada de desespero. Você não sabe a verdade, Clara. Não sabe o que ele fez. A frustração e dor eram claras em seu rosto. E mesmo sob a pressão, ele parecia se debater com segredos muito mais profundos. Antes que alguém pudesse responder, o barulho de uma explosão ressoou mais uma vez, agora muito mais próximo. Clara encolheu-se, mas a porta da sala se abriu de repente, revelando uma figura que não esperava ver. Era Alberto, não como um aliado, mas com um olhar que fazia gelar a espinha. Clara! Ele gritou. Você precisa saber que... Nesse momento um grito cortou o ar. Clara virou-se para os filhos, que haviam acordado, seus rostos aterrorizados. Mamãe! Um deles chorou, e isso foi o estopim. Clara sentiu um nó se formar na garganta, um desespero avassalador. E então tudo aconteceu em um instante. Uma das sombras entre os homens encapuzados agressivamente puxou um pano e descobriu um símbolo que fez o coração de Clara parar. Era o mesmo que ela tinha visto nas reuniões clandestinas que Rena havia comentado um dia. Uma organização secreta que prometia poder e controle. É sobre isso que Lucas está envolvido. Ele não é só seu ex-marido, Clara. Ele faz parte disso. Tudo! Alberto gritou, apontando para Lucas, que pareciam irritados e apreensivos. A sala estava cheia de gritos e confusão, mas a revelação de Alberto também trouxe uma nova onda de medo. Não! Isso não pode ser verdade! Clara respondeu, uma mistura de orgulho e terror subindo pela sua espinha. As lembranças de seus momentos com Lucas inundaram sua mente. Você sempre foi a mentira, não é? Revelou a Clara a dureza da realidade. Foi por isso que ele a deixou. Ele queria um novo começo, longe do que essa organização representava. Mas não havia tempo para debater. Os homens começaram a se mover em direção a Clara e a seus filhos, prontos para atacar. Rafael tomou uma atitude, dando um passo para frente, seu corpo alertando para o perigo. Não cheguem perto deles, ele advertiu, a determinação brilhando em seus olhos. A cena ficou caótica. Se não bastasse atenção, um dos homens armados, agora mais audacioso, levantou a arma. Mas em vez de atirar em Rafael ou em Lucas, ele apontou para Clara. Você é a chave para finalizar isso. Sem você, isso tudo acaba hoje. E o mundo girou em torno dela. Clara parou, o pânico aprendendo. Não! Clara gritou, seus olhos arregalados. Você não pode fazer isso! E em meio à confusão, ela se lembrou de um segredo que guardava. Seu pai desaparecido
tinha laços com a organização. E agora ela tinha mais perguntas do que nunca. Mas, então, um estrondo. A porta dos fundos se abriu com força e duas figuras saltaram de trás dela. Eram policiais prontos para agir. "Sujou pra vocês!" um deles gritou, e o caos se intensificou. Clara ficou paralisada, sentindo que suas escolhas estavam empilhadas como cartas prestes a desabar. Os policiais começaram a controlar a situação, mas a expressão de Lucas mudou. Ele sabia que aquele era o fim para eles, e enquanto Clara enfrentava esse novo desdobramento, um grito de dor explodiu. Ela virou a cabeça para ver Rafael ser atingido, um golpe semelhante ao do passado a martelar seu coração. A cena se dividiu entre gritos, barulhos de socos e a confusão da revelação. E foi nesse instante que a ficha caiu. Havia um plano que ia além de tudo o que imaginavam. Algo que Clara nunca poderia imaginar que estaria diretamente envolvida. Enquanto a fúria e desespero tomavam conta do ambiente, Clara sentiu que não apenas lutava por sua vida, mas por uma verdade muito maior e mais sombria do que poderia suportar. E em meio ao caos, uma pergunta se destacou. O que mais estava escondido sob a superfície da sua vida que ela ainda não havia descoberto? Enquanto a luz do carro da polícia iluminava o ambiente, Clara ainda lutava para processar tudo. A presença de Renata parecia um milagre, mas a cólera de Lucas também crescia. Ele estava prestes a reagir quando, subitamente, tudo mudou. Uma explosão! O som ensurdecedor ressoou pela casa, fazendo a janela tremer. Clara, paralisada, virou-se, petrificada pelo que estava prestes a acontecer. A porta da sala foi estourada com uma força indomável, lançando estilhaços por toda a parte. As sombras se tornaram nuvens escuras, figuras mascaradas, invadindo o espaço, armadas e ameaçadoras. "Corram!" Martins gritou. Mas as palavras se perderam no novo caos. Clara sentiu uma onda de desespero. O que se desenrolava diante dela era como um pesadelo. Rafael se colocou à frente dos filhos, uma muralha determinada. Clara queria gritar, mas a voz emperrava na garganta. "Quem são vocês?" gritou um dos homens encapuzados. Clara mal conseguiu distinguir os traços. Uma mistura de raiva e risos impiedosos sobrepôs-se à confusão. O grupo de invasores parecia determinado, e a situação estava prestes a se intensificar. Entre a fúria, uma figura se destacou, e para o horror de Clara, era Alberto. Ele não estava apenas assistindo, estava se movendo em direção a Lucas. "Você não deveria ter vindo aqui, irmão", ele disse, cada palavra carregada de veneno. Clara parou espantada. "Irmão? O que Alberto estava dizendo?" Os homens armados hesitaram, mas os olhos de Lucas brilharam com uma fúria renovada. "Você se juntou a eles!" A voz de Lucas era uma mistura de incredulidade e raiva. "Depois de tudo o que fizemos juntos, você está do lado deles?" "Estou do lado da verdade, Lucas", Alberto rebateu com desdém. "E agora, Clara, você vai saber de tudo." O tempo pareceu congelar enquanto as palavras dele entravam como uma faca na mente de Clara. O que mais estava escondido? A sala, uma vez cheia de confusão, agora ecoava com segredos listados, como um livro que Clara nunca quis ler. "Desde aquele dia quando você decidiu quebrar nossos laços, fui forçado a buscar minha própria verdade. E agora, você está no meio disso", Alberto continuou,
os olhos fixos em Clara. Você está presa em um ciclo que nunca compreendeu. Você achou que Lucas era um monstro, mas ele não é o único que esconde segredos. Antes que Clara pudesse responder, outro de seus irmãos, um que ela não sabia que existia, surgiu do grupo de homens armados, atirando. Clara ainda mais para um labirinto de chamas. O nome dele ecoou em sua cabeça. Miguel. Olha quem finalmente aparece. Miguel zumbou e Clara se sentiu desmoronar. O que era isso? Um jogo da família expandida? Uma encenação? Vocês dois estão malucos! A dor em sua voz ardia. Clara olhou para Lucas, um misto de emoções em seu olhar. E no meio de tudo isso, ela se lembrou da imagem de seu pai. O homem que sempre fora um fantasma do passado, agora parecia mais real do que nunca. As luzes da polícia piscavam lá fora, mas a cena em sua frente estava prestes a ficar ainda mais dramática. Alberto, com um sorriso de triunfo, virou-se e revelou algo que Clara nunca esperou. O sangue que escorre nas veias de Lucas não é só dele. É seu também, Clara. Vocês são mais do que irmãos. São todos parte de uma linhagem que não podem ignorar. O silêncio foi cortado por um grito, mas não de Clara, mas de uma voz familiar. Uma que ela nunca esperou ouvir em meio àquela desordem. Clara! Socorro! Mãe! Era uma das crianças, agora acordadas e paralisadas de medo no canto da sala. Isso a fez paralisar, seu coração quase parando. A verdade havia se tornado um labirinto infernal, e no centro dele, a vida que conhecia se tornava um caos. O que mais estava escondido sob a superfície da sua vida, que ela ainda não havia descoberto? E dentro de toda essa tempestade, uma pergunta se destacou. O que realmente era essa família? E ao olhar para os rostos de seus irmãos e para Rafael, Clara soube que uma tempestade ainda mais intensa se aproximava. E ela seria o centro dessa tempestade. Enquanto a luz do carro da polícia iluminava o ambiente, Clara ainda lutava para processar tudo. A presença de Renata parecia um milagre, mas a cólera de Lucas também crescia. Ele estava prestes a reagir quando subitamente tudo mudou. Uma explosão, o som ensurdecedor ressoou pela casa, fazendo a janela tremer. Clara, paralisada, virou-se, petrificada pelo que estava prestes a acontecer. A porta da sala foi estourada com uma força indomável, lançando estilhaços por toda parte. As sombras se tornaram nuvens escuras, figuras mascaradas invadindo o espaço, armadas e ameaçadoras. Corram! Martins gritou, mas as palavras se perderam no novo caos. Clara sentiu uma onda de desespero. O que se desenrolava diante dela era como um pesadelo. Rafael se colocou à frente dos filhos, uma muralha determinada. Clara queria gritar, mas a voz emperrava na garganta. Quem são vocês? Gritou um dos homens encapuzados. Clara mal conseguiu distinguir os traços. Uma mistura de raiva e risos impiedosos sobrepôs-se à confusão. O grupo de invasores parecia determinado e a situação estava prestes a se intensificar. Entre a fúria, uma figura se destacou e, para o horror de Clara, era Alberto. Ele não estava apenas assistindo, estava se movendo em direção a Lucas. Você não deveria ter vindo aqui, irmão, ele disse, cada palavra carregada de veneno. Clara parou, espantada. Irmão? O que Alberto estava dizendo? Os homens armados hesitaram, mas os olhos de Lucas brilharam com uma fúria renovada.
Você se juntou a eles? A voz de Lucas era uma mistura de incredulidade e raiva. Depois de tudo o que fizemos juntos, você está do lado deles? Estou do lado da verdade, Lucas. Alberto rebateu com desdém. E agora? Clara! Você vai saber de tudo! O tempo pareceu congelar enquanto as palavras dele entravam como uma faca na mente de Clara. O que mais estava escondido? A sala, uma vez cheia de confusão, agora ecoava com segredos. Listados, como um livro que Clara nunca quis ler. Desde aquele dia, quando você decidiu quebrar nossos laços, fui forçado a buscar minha própria verdade. E agora, você está no meio disso. Alberto continuou, os olhos fixos em Clara. Você está presa em um ciclo que nunca compreendeu. Você achou que Lucas era um monstro, mas ele não é o único que esconde segredos. Antes que Clara pudesse responder, outro de seus irmãos, um que ela não sabia que existia, surgiu do grupo de homens armados. Ele virou o rosto e, ao fazer isso, algo no ar mudou. Clara viu, então, o perfil familiar, como um fantasma do passado. Era o pai dela, Márcio, que todos acreditavam estar morto nas sombras de uma vida que ela tentava esquecer. Surpresinha, Clara! Ele debochou, um sorriso frio brilhando nos lábios. O impacto das palavras de Márcio a atingiu com um peso devastador. Você está vivo? A incredulidade misturou-se com uma raiva reprimida que Clara não esperava sentir. Por que não veio antes? Por que me deixou pensar que você estava morto? O nó em sua garganta crescia, uma bola de frustração e dor. Márcio avançou lentamente, como um predador pondo seus olhos na presa. Eu voltei para consertar os erros que cometi, Clara, para te proteger ou por razões mais sombrias. Afinal, vocês dois são mais do que imaginam. Ele se dirigiu a Alberto e Lucas com um ar de superioridade. Essa história não é apenas sobre eles, mas sobre todos nós. O legado que temos. As palavras dele soltaram mais tensão no ar. Clara começou a sala a girar. Revelações sobre seu pai. Um passado que ela tinha tentado apagar. Tudo isso a cercava, como sombras a espreitar. Você nos traiu. Estamos aqui por você. Lucas gritou, o pânico dançando em seus olhos. Você é um verdadeiro traidor aqui. A tensão parecia cortar o ar, com todos tão perto do limite. Eu sou a única saída para a verdade que todos procuram. Márcio disparou. E ao dizer isso, apontou para Rafael, fazendo a sala parar em um silêncio aterrador. Você não sabe com quem está lidando. Subitamente, o ambiente se transformou em um campo de batalha emocional. Rafael estava paralisado, sua expressão mudando de confuso para desafiador. Clara percebeu que a única esperança que tinha, a segurança que pensou ter encontrado com ele, estava agora em perigo. Rafael! Clara gritou, ao mesmo tempo que a imagem de seu pai, agora muito mais próximo, estenderia a mão frente a ela. Mas quando Rafael se virou, um tiro ecoou, rasgando o ar e fazendo tudo parar. O impacto fez Clara gritar, e num instante a sala estava congelada em um momento de pura tensão. Não! Clara podia sentir o coração dela quase estourar no peito. Assim que o estampido cessou, o olhar de todos se fixou no chão, onde Rafael desabou, a expressão chocada, e o mundo se despedaçando ao redor. Nesse momento sombrio, Clara percebeu que estava no centro de um jogo mortal. As alianças mudavam num piscar de olhos. A verdade se tornava um labirinto de mentiras, e enquanto o sangue se espalhava pelo chão,
Uma pergunta assombrosa surgia em sua mente. Quem realmente estava jogando quem? E enquanto tudo desmoronava, ela se viu diante do abismo, sem saber se conseguiria sair viva dessa história. O que mais estava escondido sob a superfície de sua vida, que ela ainda não havia descoberto. Enquanto a cena se desdobrava, Clara mal podia acreditar no que havia acabado de acontecer. Rafael estava caída no chão, sua vida esvaindo-se lentamente. O desespero tomou conta dela como uma onda avassaladora. Não, não, por favor. As lágrimas escorriam pelo seu rosto, misturando-se ao pânico que a envolvia. O mundo ao seu redor se tornava um borrão. O caos reinava no ambiente. Gritos, passos apressados e risadas sádicas ecoavam, mas Clara só conseguia olhar para Rafael. A pressão em seu peito parecia insuportável, e num instante, todo o resto desapareceu. Ela se jogou ao lado dele. Rafael, me escuta! Fica comigo! Mas o olhar dele começou a se apagar. O silêncio tomou conta. E o golpe emocional dela foi como um tiro em seu próprio coração. Nesse momento, um dos homens, que até então observava tudo de maneira indiferente, fez um sinal. É hora de acabar com isso. Sua voz cortou. Oá! Fazendo Clara estremecer. O grupo de homens se movia, preparando-se para avançar. Clara, em um impulso, levantou-se, determinada a proteger seus filhos. Mas a adrenalina pulsante em seu corpo paralisou sua mente. Por favor, não façam isso! Clara gritou, tentando ganhar tempo. Um frio na espinha, uma certeza aterradora, a atravessou como um raio. Aquela situação não era apenas uma luta pelo seu futuro, mas por algo muito mais profundo. Uma conexão que parecia tecer sua vida inteira em um único fio invisível. E como se o universo ouvisse sua súplica, a porta da sala se abriu mais uma vez. Mas dessa vez não eram os policiais. Era uma figura conhecida. Uma pessoa esperada, mas nunca imaginada. Era sua mãe, Ana, envolta em um manto escuro e com um olhar feroz. Clara havia perdido contato com ela anos atrás, após o divórcio. Clara, o que está acontecendo? A voz dela ecoou pela sala, cheia de autoridade. Por que você está aqui? Clara estava atordoada, o choque adicionando outra camada ao seu desespero. Ana não tinha aparecido em sua vida desde que tudo desabou. Ela se virou rapidamente para os homens, sua presença mudando a dinâmica instantaneamente. Acalmem-se. Não são apenas seus problemas. Deixem minha filha em paz. Os homens hesitaram. A aura de sua mãe era impressionante. Mas então, Ana revelou uma verdade que virou o mundo de Clara do avesso. Vocês não sabem, mas essa família, essa história é muito mais complexa. Eu realmente deveria ter ficado longe. Era como se tudo ao redor dela parasse. O sangue de Clara gelou. O que você quer dizer? O desespero em sua voz foi substituído por uma necessidade abrasadora de respostas. A expressão de Ana mudou, revelando uma dor que ela não escondia mais. Você pode não saber, mas Rafael não é quem você pensa que é. Ele é parte do nosso passado. Ele é. Ana hesitou.
As palavras ficaram presas na garganta, como o espectro de uma verdade que ela nunca teve coragem de revelar. O silêncio foi profundo. A tensão era palpável. Os homens começaram a se mover, mas os olhos de Clara estavam fixos em sua mãe. O quê? O que você quer dizer com isso? A voz dela quase se despedaçou. Rafael, ele está ligado aos segredos da família. Segredos que você não deveria descobrir. Ana, com os olhos cheios de lágrimas, olhou para Rafael. A dor em seu olhar refletindo um passado que Clara mal entendia. O impacto dessas palavras foi como um novo tiro. Os relacionamentos estavam se desintegrando diante dela. O homem que ela tinha começado a confiar agora se tornava um mistério mais profundo. E, nesse instante, outro estrondo. Um grupo de policiais invadiu a casa, mais preparado do que antes. Mãos ao alto! Uma voz gritou, interrompendo a tensão quase insuportável. E quando o caos recomeçou, Clara percebeu que todos estavam presos em um círculo que se fechava. Os olhos de Lucas brilharam, a expressão dele se iluminando com um sorriso canhestro. Vocês pensaram se poderiam escapar? O jogo não acabou e as consequências estão apenas começando. Novamente tudo virou um sonho distorcido. Enquanto os policiais tentavam controlar a situação, Clara se sentiu em um labirinto de dor e traição. Era uma corrida contra o tempo, e a cada revelação, mais tecido da sua vida se desmanchava. Rafael, quem realmente é você? O grito dela cortou o ar, e Clara se viu mais perdida do que nunca. As sombras da verdade dançavam ao seu redor. E enquanto o caos reinava, uma única pergunta ficava presa na garganta dela. O que mais eles estavam escondendo? Enquanto o caos se desenrolava, Clara sentiu um frio na espinha. As palavras de sua mãe reverberavam em sua mente. Rafael era parte de tudo isso. A verdade que parecia tão distante estava agora diante dela. O olhar de Rafael, que antes era de confiança, estava agora tingido com um mistério que Clara não conseguia decifrar. Clara, você precisa entender! Ana exclamou, sua voz cortante em meio ao grito abafado dos homens que ameaçavam cercá-los. Se você não souber a verdade, tudo o que você ama pode acabar. A urgência na voz da mãe fez Clara sentir o coração disparar. Os filhos choravam em algum lugar, mas antes que Clara pudesse se mover, Ana a segurou pelo braço. Precisamos confrontar isso. Confrontar. O quê? Clara perguntou, a raiva e o desespero misturando-se em sua voz. Mas Ana apenas balançou a cabeça enquanto seus olhos se fixavam em Lucas, que parecia estar lutando contra suas próprias sombras. O barulho de passos e gritos crescia. Os policiais tentavam controlar a situação, mas a tensão era palpável, como um clímax prestes a explodir. Clara pôde sentir o mundo desmoronando ao seu redor. Sem pensar, ela puxou Rafael para mais perto, seus olhos fixos nos deles. Rafael, quem você realmente é? Ela exigiu, sua voz tremendo entre a raiva e a confusão. Rafael hesitou, a expressão dele mudando de esclarecimento para um tormento palpável. Eu sou parte do que seu pai tinha que esconder, Clara. Ele finalmente confessou. Ele teve inimigos e por um tempo eu achei que pudesse te proteger. Mas isso me envolveu em algo muito mais profundo do que imaginei. As palavras dele cortaram fundo. Clara olhou para ele, uma mistura de dor e desilusão em seu olhar.
Então você sabia de tudo isso? O peito dela se apertou. Sabia que éramos apenas peões nesse jogo? Não é assim que eu vejo, Rafael argumentou, a voz vacilante. Mas Clara já não estava ouvindo. Ela se virou para Lucas, ainda assustadoramente presente. Você realmente é meu irmão? O olhar de Lucas revelava um misto de angústia e pena. Sim, e seu pai, ele nunca quis que você soubesse. Mas o legado dele é mais traiçoeiro do que podemos imaginar. O ar estava pesado com as mentiras não ditas, e de repente, o silêncio foi interrompido por mais tiros. Clara fechou os olhos, calculando suas opções. Precisamos sair já! O grito de Ana ressoou, e naquele momento, a verdade se impôs sobre o desespero. Rafael, com um olhar fixo em Clara, tomou a dianteira. Ele se virou para os policiais e gritou: "Aqui! Mantenham-se alerta! Eles estão se aproximando!" A tensão no ar era palpável e todos pareciam estar a um passo do abismo. Cruzando os olhares entre família e desertores, Clara percebeu que a escolha estava em suas mãos. "Vamos! Sigam-me!" E com força renovada, ela puxou os filhos, segurando-lhes as mãos enquanto eles corriam. Para a saída! Ana e Rafael seguiram logo atrás, enquanto uma nova ordem começava a se formar entre os gritos do caos. Ao chegarem na porta, Clara virou-se mais uma vez para Lucas. Você tem escolher um lado: espalhar mais verdades ou se prender em mentiras? Lucas parecia hesitar antes de finalmente se soltar da teia de ódio. Eu te ajudarei. E com aquilo, um novo caminho começou a se abrir. Enquanto cruzavam a soleira da porta e se lançavam ao mundo lá fora, Clara sentiu que ainda havia esperanças. Mesmo que o passado não pudesse ser mudado, o futuro era um território inexplorado. As revelações ainda não acabaram. E a luta apenas começava. E assim, enquanto as luzes da polícia brilhavam e os ventos de mudança sopravam, uma nova história se iniciava para Clara. As coisas não seriam fáceis, mas ela não estava mais sozinha. Esperamos que você tenha gostado dessa jornada. Agora, você precisa se inscrever imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas que estão a caminho. Esmague o botão de like agora para alimentar o algoritmo e mostrar seu apoio. Inunde a seção de comentários com suas reações e teorias sobre tudo o que aconteceu. Não espere nem mais um segundo para compartilhar este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam conhecer este desfecho. Somente os verdadeiros fãs entendem a importância de apoiar o canal com essas ações. Vamos juntos continuar essa aventura!